Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Alfredo e eu venho apresentar parte dos resultados da minha tese de doutoramento sobre a orientação da professora Patrícia Guarnieri e auxílio para trazer nesse evento, então, SEMEAD, que Rafael Salviano me ajudou, né? É um trabalho intitulado Estratégias e Práticas de Economia Circular, estudo de caso com múltiplos participantes no setor de embalagens no Brasil. Bom, a contextualização, a gente lembra que pelo menos 30% dos nossos resíduos sólidos urbanos é composto por embalagens, né, materiais que possuem capacidade de reaproveitamento. O número é crescente de resíduos sólidos urbanos enviados para destinação inadequada, como lixões e aterros controlados, né? Economia circular ganhou visibilidade, sobretudo depois do pacote de economia circular lançado pela União Europeia, onde lança metas continentais e os países estão correndo atrás, né? A gente percebe lacunas na literatura, sobretudo quanto a estudos críticos, né, em países aí que estão buscando essa transição, bem como os motivadores para adotar essas práticas. E a Covid-19 certamente impactou muitas cadeias de suprimento pelo mundo, bem como essa questão da quantidade de resíduo seco, né? A fração seca dos resíduos sólidos urbanos. Então, esse paper tem o objetivo principal de analisar essas estratégias e práticas para caminhar rumo à economia circular, usando, então, o método, o framework Resolve, da Ellen MacArthur Foundation, né? E este trabalho especificamente focou nas três primeiras práticas, chamada Regenerate, Share and Optimize. Bom, o referencial teórico lembra que a geração per capita do brasileiro vem aumentando nos últimos anos, por mais que venhamos em recessão econômica, né? Ainda tem mais de 3 mil lixões abertos no país, a lei já completou mais de 12 anos, já completou 12 anos, o acordo setorial completou 7 anos e ainda estamos engatinhando nesse sentido de logística reversa de embalagens, né? Faltam instrumentos econômicos, faltam aí a produção de embalagens com mais potencial de recuperabilidade. Normalmente, a coleta seletiva, quando existe nas cidades brasileiras, é dividida em fração seca, que são as embalagens, fração úmida, né? E também rejeitos. Esse trabalho foca na fração seca e lembra-se que tem mais de 1 milhão de catadores aí em estimativa, rodando e dependendo dos nossos resíduos para sobreviver. E nesse fluxo, eu criei para incluir o catador autônomo como um agente que auxilia nessa logística reversa, trazendo de volta, então, a embalagem para a indústria recicladora, que, por sua vez, fecha o ciclo, trazendo para a indústria de componentes para a produção de novos produtos, né? Então, neste framework, é importante lembrar que o Regenerate diz respeito a aquelas ações de mudança de fonte energética, proteção de recursos hídricos, né, solo, aquelas que ajudam, então, a degradar menos os ecossistemas. Share, compartilhamento, então, é aquela prática em que busca-se a extensão da utilidade com um design feito para durar, né? Compartilhando, então, equipamentos, compartilhando infraestrutura entre os atores da cadeia. E Optimize diz respeito ao uso de tecnologias para o reaproveitamento de componentes e também diminuição dos resíduos. Esse método foi utilizado por diversas autoras, como a professora Simone Sennen, que analisou os relatórios de sustentabilidade da Natura, bem como os da professora Ana Jabur, que aplicou o questionário com essa categorização junto a stakeholders de diversas indústrias brasileiras. Esse trabalho, então, que eu preparei é um trabalho qualitativo, né, de natureza aplicada, porque visa resolver um problema real do Brasil, colaborar para tal resolução. Foi um estudo de caso em que triangulou-se os métodos análise documental e entrevista semi-estruturada. Visitas em loco não foram realizadas, né?
mas por conta da pandemia, mas obteve-se validação de construto, validação interna dos instrumentos, segundo vários critérios que a literatura demonstra. Utilizamos a técnica de amostragem Snowball, então, para conquistar mais participantes. E o Google Docs, bem como alguns profissionais, me ajudaram a transcrever tantas entrevistas, né? 53 ao total, válidas, devidamente gravadas e transcritas, e que representam mais de 20 estados, os 3 setores da economia, os 3 setores da administração pública, né? Executivo, legislativo, judiciário. Utilizou-se, então, a técnica de análise de conteúdo de Laurence Bardin, né? Que a gente vai buscando núcleo de sujeito na fala dos entrevistados, bem como o uso do NVivo também é recomendado diante do volume de dados, né? Quanto às práticas de Regenerate, foi percebido que existe essa preocupação pela eficiência energética, reuso de água, coleta seletiva, compostagem, sobretudo práticas de educação ambiental. Então, empresas públicas e privadas preocupadas, bem como ONGs, preocupadas com programas de educação ambiental. Quanto à estratégia do Share, percebeu-se que a maioria diz que não há compartilhamento e que há um compartilhamento desigual, né? Então, há sobrecarga de municípios, as prefeituras estão super pressionadas porque elas fazem essa gestão de resíduos que muitas vezes deveria ser custeada pelas indústrias, pelas empresas que colocam as embalagens no mercado. Percebe-se, então, essa paralisia na política pública, né, de resíduo sólido. A Lei 2.305, de 2010, não tem avançado, sobretudo nos últimos anos. E os consórcios públicos, para aqueles que dizem que há compartilhamento, eles lembram que municípios pequenos têm se juntado para fazer logística reversa. Quanto às ações de Optimize, pesquisa e desenvolvimento, foi lembrado, essa ajuda, essa inclusão socioprodutiva dos catadores, bem como o fortalecimento de uma forma geral da cadeia, né? Mas aí eu coloco trechos de entrevistas, tá, no paper para ilustrar como que aquilo foi categorizado. O próprio NVivo também formula algumas nuvens de palavra, e aqui eu trouxe da fala dos entrevistados que não acreditam ter ação de otimização. Eles lembram da falta de métricas, da falta de colaboração, a falta de integração e tecnologia. Bom, então, o objetivo desse trabalho foi atingido, né? Na medida em que avalia essas estratégias para a institucionalização da economia circular, porém, é um estudo limitado, a gente faltou abranger alguns estados, faltou abranger alguns atores, como os atravessadores e os catadores autônomos. Entretanto, tem contribuições no sentido em que valida o método Resolve e também contribui para preencher algumas lacunas identificadas. Sugere-se continuidade na pesquisa para aplicação de questionários com mais autores, bem como comparar países desenvolvidos com ainda em desenvolvimento. Por fim, gostaria de agradecer imensamente, deixo aqui os meus contatos para aqueles que quiserem continuar a conversar sobre economia circular de embalagens. Muito obrigado.